eu estava na igreja. Minha mãe sempre me levando para a igreja. Sendo que os outros falavam que o mundo não era bom, que era ruim. Mas bateu uma curiosidade, porque eu via quem fumava maconha rindo, feliz, com mulher, com moto, com carro, com dinheiro. Aí não demorou muito. Para mim estar junto com eles, eu comecei a fazer o que eles queriam. Comecei a fumar maconha, comecei a usar droga, mas sendo que tinha um outro patamar maior, que eram os caras que roubavam, que tinha carro e tal. Aí comecei a ir, fazer assalto com eles, aí comecei a andar com outros tipos de amizade. Quando eu fui ver, eu já estava já no fundo do poço. Já estava muito envolvido, já estava já com os caras da favela grandes, caras frentes. E comecei a participar de guerra em outra favela, outra facção, vamos invadir, eu ia. Era um prazer que eu tinha. E nisso era um desespero, porque nós não tínhamos paz. Ou o telefone tocava dizendo que ele estava na delegacia, ou ele estava no hospital. Então foi sofrimento, atrás de sofrimento. Aí fui preso e fiquei lá durante um ano, cumpri o que tinha que cumprir. Eu tinha um aperto no coração muito grande, só passava mesmo quando eu estava me drogando. Mas quando acabava a droga, voltava tudo de novo. Aí eu tinha ficado na favela a noite toda, me drogando, muito viciado. Cheguei em casa e ali quando eu olhei para o lado tinha uma corda. E eu peguei e falei, vou dar fim logo nisso tudo. Estou fazendo muitas pessoas sofrer, minha mãe, meus filhos, vou acabar logo com isso tudo. Amarrei a corda no pescoço, amarrei a corda na janela e me joguei. Quando eu estava quase apagando, a minha filha chamou, mãe, olhando para mim e eu olhando para ela amarrada naquela corda. Ela tinha 3 anos de idade. E ela voltou, a minha esposa voltou. Nisso ela estava fazendo comida, estava com uma faca na mão. Ela foi e cortou aquela corda. Quando ela cortou aquela corda, eu caí no chão, já quase desmaiado, mas o ar começou a voltar. Cortou o meu pescoço. Eu fiquei sabendo do evento já, porque eu já estava na igreja, já estava orando, já estava lutando. E eu me preparei. Eu peguei a foto dele, eu peguei a foto de toda a família, eu imprimi, eu determinei que quando eu chegasse no Maracanã, aquela situação ia acabar. Quando foi feito o clamor, o bispo, ele pediu para levantarmos as mãos, né? Eu levantei a foto tão alto como se eu estivesse entregando na mão de Deus. Eu olhei para o céu, eu vi aquele céu aberto, é como se eu estivesse vendo o trono de Deus ali. E eu falei, meu Deus, está aqui a minha família. Nós oramos agora pelo resgate dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Ó Espírito Santo, leia os nomes, meu Pai, de cada pessoa que está escrito nesses papéis, porque a gente não pode fazer nada além de contar contigo, para que o Senhor venha agora ouvir o nosso clamor. Naquele momento, é como se eu pudesse ver Deus pegando a minha família, pegando a vida dele, da minha mão, e falando para mim, essa luta agora é minha, essa batalha é minha, não é mais sua. E naquele momento eu tive a certeza que alguma coisa ia acontecer. Eu já não estava mais aguentando. Eu fui pedir uma orientação à minha mãe, falando que era para me internar. Mãe, quero me internar, me ajuda, mãe, eu estou sofrendo, mãe. Ela falou, filho, não posso te internar, só Jesus vai mudar a tua vida. E aí, naquele dia, eu pernoitado, eu fui para a igreja, porque eu queria uma mudança. Quando eu cheguei lá na igreja, falei para Deus tudo isso que eu estou falando aqui. Eu falei para Deus que eu era viciado, que eu não prestava, que eu fazia várias coisas erradas, que se Ele podia me ajudar, que minha vida não tinha mais serventia para mim. E quando eu falei isso com Jesus, na hora da busca, saiu um peso tão grande das minhas costas, saiu aquele aperto do meu coração, aquela vontade de se matar.
o pastor estava falando que quem queria se batizar, porque eu falei, se eu se batizar naquela água, o meu pecado vai ficar lá, eu vou ser uma nova criatura, eu doido para entrar naquela água. Quando acabou a reunião, eu fui lá com a roupa que eu estava, cheguei lá e falei, pastor, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo. Ele foi e me batizou. Quando ele me levantou, foi uma paz muito grande. Catei tudo que eu tinha, droga, maconha, eu andava armado, devolvi as armas que eu tinha, catei tudo, quebrei o chip e comecei a ir a semana toda, não faltei um dia. Num domingo, o pastor chamou lá na frente e falou assim, você que quer receber o Espírito Santo? Não demorou não, foi uma semana. O pastor chamou, você que quer receber o Espírito Santo? Vem. Ele falou, vem aqui na frente. Eu fui e falou para cada obreiro colocar a mão na cabeça, que quando colocasse aquela mão ali, ia ser o próprio Espírito Santo descendo sobre a pessoa. E eu me lembro como fosse hoje, eu lá buscando, pedindo a Deus, quando o obreiro colocou a mão na minha cabeça. Foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que quando acabou a busca, eu saí dali com uma felicidade tão grande de querendo falar para todo mundo que andava comigo, que usava droga comigo, que Jesus existe, que Jesus cura, Jesus liberta, que eu estava curado, que eu estava liberto. Logo na outra semana me deu uma vontade muito grande de procurar um grupo para mim entrar, para mim fazer a obra, porque eu não achava justo só eu ir para a igreja, assistir a reunião, ir para casa e ser curado dos vícios. Eu tinha que falar aquilo para as outras pessoas. Hoje em dia o que eu quero é só fazer a obra de Deus. E hoje em dia Jesus fez a obra na minha vida, na minha família. A gente somos muito felizes. Mês que vem agora eu vou casar com a minha esposa. Minha esposa também está indo para a igreja, se batizou, está no sócio educativo. Jesus fez uma obra completa. Hoje o Rodrigo é um homem de Deus. Vamos evangelizar junto. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque tudo que a gente passou é para testemunho.